santo. Na porta desse templo alguém vai entrar. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agora eu convido a igreja, né, ficar de pé, amém? Receber o anjo da igreja, né, nosso pastor, que vai trazer a palavra. Meus irmãos, hoje é o 6º elo da campanha, semeando oração e colhendo milagre, amém? Louvado seja o nome do Senhor. No 7º elo vai estar o nosso irmão Pierre, deixando a campanha, e o agradecimento vai estar aqui conosco, nosso irmão Luciano, lá da nossa fazenda, amém? Ministrando a palavra do Senhor. Então vamos orar pela vida do pastor que vai trazer a palavra nesta noite, amém? Vamos orar, Senhor Deus e meu Pai, Deus amado, Deus altíssimo, Senhor, abençoa o anjo da igreja, meu Pai, que vai trazer a tua palavra, meu Deus. Usa o teu servo, meu Pai, usa o teu servo, meu Pai, como instrumento, Senhor. Glória a Deus, olha aí, meu Pai, usa ele tremendamente na palavra, usa ele tremendamente, Senhor, como uma atalaia, oh meu Deus, como, meu Pai, uma labareda de fogo na igreja. Usa o Senhor tremendamente, e a igreja recebe ele com as palmas, bem alegre para Jesus. É para Jesus, meus irmãos. Glória a Deus. E para cantar as terras. Glórias. Glória a Deus, oh, Pai. Representa, ó Pai, cada vez mais a Ti, a Tua igreja, Pai. Entra, Deus Todo-Poderoso, vai colocando, ó Pai. É 3 da esquerda, Pai, 3 da direita, Pai. Um na porta e o Senhor não tapa, Pai. Olha aí, Deus Todo-Poderoso, já tem irmão, Pai. Já tem escrevido, Jesus. Cada vez mais o pedido, ó Pai. Tem pedido, ó Pai, cada vez mais a favor da vida, Jesus. Do irmão, Pai, do parente querido, ó Pai. Onde é impossível para ele, Pai, mas para o Senhor é possível, ó Pai. Onde não tinha jeito, o jeito tem chegado, ó Pai. Move as águas, Deus Todo-Poderoso. Move, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Vai trabalhando, Deus Todo-Poderoso, no nosso meio, ó Pai. Trabalha, Pai, no meio da nossa parentela, Pai. Trabalha, Deus Todo-Poderoso, em nossos caminhos, ó Pai. E seja o Senhor na direção, Pai. Seja o Senhor nos direcionando, ó Pai. Seja o Senhor, Pai, nos consertando, ó Pai. Seja o Senhor, Pai, cada vez mais nos abençoando, ó Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, onde, Pai, e nós colocar a planta dos pés, ó Pai, o Senhor estará na frente, Pai, para nos dar vitória, Pai. Onde nós colocar nossas mãos, ó Pai, a sua estará debaixo, ó Pai, para nos dar prosperidade, Pai. Vai tirando, Deus Todo-Poderoso, tira, Pai, todo o nosso eu, Pai. Quebra todo o nosso eu, Pai. Desfaz todo o nosso eu, Pai. Deixa somente a Tua presença, Pai. É a Tua presença, Pai, que nos convém, Pai. É a Tua presença, Pai, que cada vez mais, ó Pai, nos faça, Pai, crescer, Pai. Eu creio, Deus Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho, ó Pai. Que eu diminui, ó Pai, nesse santo altar, Pai. E o Senhor cresça, Pai, que eu desça e o Senhor sobe, Pai. Opera, Deus Todo-Poderoso, operando, ó Pai. Canta lá na cega. Move as águas, Pai. Move as águas, Pai. Não é de perto, não, Pai. De longe, Pai. Vem pedindo, Jesus. Vem pedindo oração, Pai. Vem pedindo milagre, Pai. Move lá, papai. Haja favor, Pai, dessa família, Pai. Haja favor, Pai, dessa alma, Pai. Necessitado, Jesus. Onde Satanás, ó Pai, tem chegado, Jesus. Vem feito zoar, papai. Entra lá, Deus Todo-Poderoso, envia, papai. Envia teus anjos guerreiros, ó Pai. Para guerrear, Pai, a favor dessa família, Pai. Para guerrear, Pai, a favor do teu povo ali, papai. Necessitado, Jesus. Olha aí, Jesus, olha aí, papai. Essa pombogira, Pai. Ele tem se levantado no meio do casamento, papai. Mas eu creio, Jesus. Onde, Pai, que o marido fazia tudo, Pai. Hoje não faz mais nada, Pai. Hoje que a mulher fazia tudo, Pai. Hoje está esquecida, Pai. Faça lembrar, papai. Faça lembrar, papai. Faça voltar para o primeiro amor, papai. Amor da presença, Pai. Amor da mulher sábia, Pai. Edificando a tua casa, Pai. Eu creio, Deus Todo-Poderoso, em nome do teu filho, Pai. Legiões, ó Pai, batendo de retirada, Pai. Demônios, ó Pai, caindo por terra, Pai. Olha aí, Jesus, olha aí, papai. Oh, Deus Todo-Poderoso, só o Senhor pode, Pai. Onde é impossível,
possível para mim, Pai. O Senhor é possível, Pai. Olha aí, Jesus, olha aí, papai. Já dá para contemplar joelho no chão, Pai. Já dá para contemplar mente ligada, Pai. Lá na presença, Jesus. Lá, papai. Vai lá, Deus Todo-Poderoso. Começa, papai. Vai começando a guerrear, Pai. Começa a lutar, papai. Entra, Pai, com providência, Pai. Entra com prosperidade, Pai. Entra com a porta aberta, Pai. Toca na saúde, Jesus. Começa a tocar, papai. Vai tirando, Jesus. Vai curando, Pai, cada vez mais, ó Pai. Nessa noite, Pai. Todos os enfermos, nós oprimidos, Jesus. Visita a Paziela, Pai. Visita as praças, Pai. Visita, Deus Todo-Poderoso, em nome do teu filho, Pai. Vai repreendendo, Pai, esse capeta das drogas, Pai. Esse capeta, Jesus. E tem se levantado, Pai. Onde, Pai, esse homem, Pai, não tem forças, ó Pai. Quando chega, Pai, na porta do lar, Pai, a maldição começa, Pai. As pedradas começam, Pai. Mas hoje vai ter presença, Pai. Hoje vai ter unção, Pai. Vai ter sim, Jesus. Sim, papai. Em nome do teu filho, Jesus. Essa família, Pai, vai ser amor, Pai. Vai ser presença, Pai. O teu Senhor tem chegado, Pai. Vai agir, Jesus. Age, Pai. Age a favor do teu povo, Pai. Age a favor da família, Pai. Age, Pai. Age nessa noite, Pai. Olha aí, Jesus. Olha aí, papai. Lute bacana, subir, canta lá, séria. A presença, Pai. A presença, Pai. Vem chegando, Jesus. Vai movendo, Pai. Vai movendo essa água, Pai. Vai movendo, Pai. É noite, Jesus. Vai cada vez mais cantando oração, Pai. Olhando o milagre, Jesus. É assim, papai. É sete elos, Jesus. Sete elos, Pai. Se pensa, Pai. Eu creio, Deus Todo-Poderoso. Em nome do teu filho, Pai. Age a favor do teu povo, Pai. Não tem bacana, subir, canta lá, a presença, Pai. A presença, Pai. Vem chegado, Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aqueles que oraram com fé, exaltam o Senhor, em nome de Jesus. Glorifica o Senhor, porque somente Ele é Deus. Somente Ele é Deus, pode fazer por nós. Somente Ele é Deus, pode cada vez mais nos manter de pé. Somente Ele é Deus, pode cada vez mais nos livrar do laço do passarinheiro, das pestes penitenciosas. Somente Ele é Deus cada vez mais para nos dar as forças para marchar. Somente Ele é Deus cada vez mais e conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Somente Ele é Deus, conhece cada vez mais a nossa caminhada. Deus é maravilhoso o nosso meio, meu irmão. Tem gente aqui já, Deus já está revelando o povo. Tem gente já falando: ah, Senhor, se for da tua vontade, faça a tua vontade, Pai. Eu creio que cada vez mais Deus está fazendo de acordo com o que for melhor para ti, meu irmão. Deus está fazendo de acordo com o que é melhor para ti. E você não vem perder lá na frente, porque Deus blinda, Deus levanta, Deus purifica, Deus guarda, Deus salva. É somente Ele, em nome de Jesus. Não há outro igual a Ele, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito de Deus habita em mim. Eu clamo como o rei Davi. Eu clamo como o rei Davi. O Espírito de Deus habita em mim. Eu choro como o rei Davi. Eu choro como o rei Davi. O Espírito de Deus habita em mim. Eu ando como o rei Davi. Eu ando como o rei Davi. O Espírito de Deus habita em mim. Eu prego como o rei Davi. Eu prego como o rei Davi. O Espírito de Deus habita em mim. Eu clamo como o rei Davi. Glória a Deus, aleluia. Sem perda de tempo, meus irmãos, vamos abrir nossa palavra em João 5, glória a Deus, aleluias. Porque Deus quer cada vez mais falar com o teu povo. Fica atento cada vez mais na palavra. Fica atento cada vez mais no falar de Deus nessa noite. Cada vez mais fica atento em cada momento, cada significado da palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. João 5.
Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e orava. Em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betseba, e qual tem 5 quadras. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia um certo tempo ao tanque e agitava as águas. E o primeiro que ali descia, depois do movimento dessas águas, sarava de qualquer enfermidade que estivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermos. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse-lhe: queres ficações? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenha homens algum que, quando as águas se agitam, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desças outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Glória a Deus, aleluias. Deus Todo-Poderoso, Deus Altíssimo e Soberano, eis aí, Pai, cada vez mais a tua palavra, ó Pai. Eis aí, Deus Todo-Poderoso, cada vez mais, ó Pai. Que não seja mais eu, Pai, nesse santo altar, Pai. Vai trabalhando, Deus Todo-Poderoso, cada vez mais, ó Pai. Trabalha, Deus Todo-Poderoso, a favor dessas vidas, Pai. A enfermidade nessa noite, Pai, vai bater de retirada, Pai. A cada vez mais, Deus Todo-Poderoso, não vai resistir o fogo, ó Pai. Satanás não vai resistir o fogo, ó Pai. Não vai resistir a presença, Pai. A presença está sobre o altar, Pai. Tira a cinza, Pai, coloca a lenha, Pai. E o fogo cresça, Pai, sobre o altar, Pai. E o fogo cresça, Pai, sobre esse altar, Pai. O fogo cresça, Pai, sobre esse altar, Pai. Olha aí, Jesus, olha aí, Papai. É demônio da enfermidade, Pai, batendo de retirada, Pai. É demônio, Pai, caindo por terra, Pai. O que o Senhor tem falado, Jesus. Onde que o Senhor chega, Pai? A presença chega, Pai. A unção chega, Pai. O poder chega, Pai. A tua coisa tem que acontecer. A presença, Pai, a presença vai mover muita gente nessa noite, Pai. A unção já está chegada, Jesus. Está chegando nessa vida, Pai. Está chegando nessa alma, Pai. Em nome do teu Filho Jesus, ó Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém, amém, Jesus. Amém. Jesus, cada vez mais, meus irmãos, era um homem cada vez mais sincero. Glória a Deus, aleluia. Jesus, cada vez mais, nós sabemos que a passagem da Bíblia vem nos dizer que Jesus, com tanto amor, cada vez mais foi levado à cruz, foi levado cada vez mais ali pelos nossos pecados, pelos cada vez mais aquilo, as nossas enfermidades. Então é necessário aquele que tem presença, a enfermidade não fica, a depressão não fica, cada vez mais, porque o amor de Deus é sobre nós. Assim como nós falamos, onde que nós chegamos, o Espírito Santo de Deus vai conosco. Aonde que nós chegamos, nós passamos por certos lugares que não convém o Espírito Santo de Deus entrar, mas Deus fala cada vez mais, certo lugar, eu sairei de ti, porque a presença de Deus é a própria alma. A presença de Deus é o Espírito da própria alma. E Deus cada vez mais vai nos falando, quando nós descemos a sepultura, algo precioso volta para Ele, que é a nossa alma. É o Espírito Santo de Deus, tem que voltar para o Consolador novamente. E assim como Jesus cada vez mais veio para curar aqueles enfermos, curar cada vez mais aqueles atribulados, aqueles atentados, então Jesus não media esforço para curar aqueles que cada vez mais estavam oprimidos. Jesus não media esforço para abraçar o teu irmão. Jesus não media esforço para cada vez mais levantar o caído. E Deus cada vez mais nos fala, aquele que tem presença tem que ser imitador. Aquele que tem presença tem que ser imitador. Não importa do jeito que esteja, abraça, porque meu amor é contigo. Abraça, consola, porque meu amor cada vez mais habitará nessa vida. E Deus cada vez mais Ele nos falando, o próprio Jesus Ele nos falando nessa palavra. E assim cada vez mais a grande festa que tinha ali sobre Jerusalém,
E mas vai chegando a tarde, vai se dando, vai chegando a hora da partida de Jesus. Mas ali tinha um tanque que chamava Beceba, onde que tinha cada vez mais a unção de Deus, e o próprio anjo descia e se movia aquelas águas. Mas Jesus cada vez mais vai passando pelas aldeias, vai passando cada vez mais para ver os caídos, ver os enfermos, visitar os doentes, visitar cada vez mais aqueles que tinham problema visual, aqueles que cada vez mais não conseguiam falar, estava acorrentado ali pelas garras de Satanás, estava acorrentado pelos demônios, e cada vez mais a palavra vem nos falar: aquele que tem presença onde que chega, tem autoridade de expulsar, tem autoridade para curar, tem autoridade para se cada vez mais colocar o caído de pé. Subir, canta lá, a presença, Pai, e assim cada vez mais Deus vem nos falar nesse exato momento, assim como Jesus passou pelas aldeias, e assim cada vez mais nós vimos pela palavra do Senhor, de um cego cada vez mais gritando pelo nome de Jesus, mas muitos tentaram se calar, todo mundo mandando ele ficar quieto, mas ele não desistiu, porque ele sentia a presença de Jesus, porque passou ali, ele não podia ver, mas ele podia sentir o amor de Cristo, ele cada vez mais gritava: Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo, filho do Deus Altíssimo, cada vez mais tenha compaixão de mim, Jesus, tenha compaixão de mim. E assim o povo Gálatas fica quieto, mas o cego continua gritando. A presença é grande, a presença é cada vez mais aumentando sobre a vida daquele homem. Assim Jesus cada vez mais olhando para trás, falando: por que ele tem, traga ele até a mim. Aquele cego, Jesus cada vez mais colocando a mão, ficou curado, e Jesus continua marchando, Jesus continua curando, Jesus continua libertando. E nós vimos cada vez mais ali, vai chegando um certo homem, ele fala cada vez mais: ah, Jesus, nós somos 10, não somos só um, não somos 10 leprosos. E assim Jesus curando todos os 10, só faltou um para agradecer. Muitos hoje que estão dentro do templo, muitos hoje estão buscando a presença, mas quando recebe a bênção, dá tchau para o templo. Jesus fala: eu fui contigo, eu te abracei, te consolei, dei tudo que tu precisava, mas tu agora me abandonaste. Igual aquele povo de Jerusalém, era um povo temente, quando vinha a guerra clamava por o Senhor, e o Senhor dava aquela guerra ganha para eles, entrava naquela guerra, dava vitória. Mas quando cada vez mais eles viam que o povo ia embora, os filhos ia embora, começava a adorar outros deuses, começava a buscar outros deuses. Então hoje não é diferente, nós vimos muito povo de Deus, muito povo que tem presença, muito povo que clama. Na casa de Deus é uma coisa, mas lá fora é outra. Deus fala: minha obra não está dentro de 4 templos, dentro de 4 paredes, mas sim lá fora, pregando para os necessitados, pregando cada vez mais pelos oprimidos, pelos doentes. E Deus cada vez mais vai nos falar: aquele que tem presença, não há enfermidade que pode parar de pé. E Deus cada vez mais vai nos falar, o próprio Jesus fala conosco, assim como ele falava com os seus discípulos: vá e prega o meu id, vá, prega o meu evangelho, vai, faça o que eu mando, mas não leva o meu alfaiate nem meu panga. Mas muitos hoje se levantam. Muitas vezes o povo chega, quer tomar café, quer comer pão para depois orar, para depois pregar. E às vezes, meus irmãos, Deus fala: vá, só faça mente a minha vontade. E às vezes nós necessitamos da vontade de Deus sobre nós, mas nós cada vez mais somos fardos, porque nós temos comido muito na casa dos outros, em vez de pregar a palavra, pregar o evangelho de Deus. Muitas às vezes até vai, alimenta daquele pão, toma daquele café, toma daquele refrigerante, mas não prega a vontade de Deus, não prega a palavra de Deus, não fala aquilo que Deus manda, sempre cada vez mais desviando das palavras do Senhor. E depois que enche a barriga, fala: irmão, que Deus abençoe, vou embora. Deus fala: prega o meu id, minha palavra é sustento, minha palavra é comida, minha palavra cada vez mais é bebidas que servem saciar. E às vezes nós temos deixado tanto de pregar a palavra de Deus, de falar para os necessitados tanto que Jesus ama, quanto Jesus adora. E assim, meus irmãos, muitos necessitados da presença de Deus, apenas uma oração sua para
Só apenas você estender em nome de Jesus, sai. Satanás embora, mas tem medido esforço. Muitas vezes o povo desfaz do mendigo, desfaz do andarilho, desfaz daquele que está assim, não, vou lá, não, está todo sujo, tem misericórdia. E Deus cada vez mais fala, se você não curar, como é que eu vou operar? Às vezes, meus irmãos, você pede a Deus poder. Às vezes você pede o Senhor graça. Ah, Senhor, me dá graça. Hoje que eu estender minhas mãos, Senhor, eu quero ver Satanás bater de retirada. Eu quero ver a enfermidade ser curada. Ah, Senhor, eu quero chegar no hospital, aquele coxo está lá, Pai. E não tem impossível para o médico, mas para o Senhor é possível. Eu acredito, Senhor. Estenda as tuas mãos que eu vou curar. E o Senhor, não, porque lá não tem jeito, não vai morrer. Assim como nós vimos cada vez mais aqui na palavra do Senhor, a palavra vai cada vez mais nos abraçar nessa noite. O Senhor vai cada vez mais nos falar, não se mede esforço de pregar o meu ID, de pregar o meu evangelho, não mede esforço de pregar minha palavra. Vai que eu sou contigo, vai que eu tomo a direção, vai que eu cada vez mais farei por ti. Assim como eu andei sobre essa terra, assim como eu achei, eu fui caluniado, eu fui apredejado, ganhei coroa de espinho, fui chicoteado, e eu cada vez mais não neguei o meu Pai. Se gente, nós queremos subir, nós temos que pregar o ID do Senhor. Se nós queremos subir, nós pode ser apredejado, pode ser chicoteado, mas nós temos que pregar o ID do Senhor. Não adianta eu chegar na igreja, olhar para o meu irmão, olhar para minha irmã e falar assim, ah, esse aí não tem jeito, esse aí Jesus não tem jeito. Meu irmão, pode ser impossível para ti, mas para Deus é possível. Onde que não tinha jeito, o jeito tem chegado, o socorro tem chegado. Nós vimos que Jesus vem curando, mas vai chegando a hora e Jesus se encontra cada vez mais a multidão no poço de Beceba. Ali aquela multidão gritava por misericórdia, gritava por socorro, mas além disso tinha cada vez mais o Senhor ali há 38 anos necessitava de alguém jogar ele lá dentro. Ele pedia, me joga lá dentro. Chegava às vezes, passavam na frente dele. E muitos hoje, meus irmãos, hoje o povo quer galadão, hoje o povo quer presença, hoje o povo quer passar por cima daqueles que estão na direção. Hoje se o povo for, tira todo mundo de cima do altar para ficar aí. Deus fala aí, eu não habito. Seja humilde, pede o espírito da mansidão, da humilhação, que eu te levarei para as terras profundas, te levarei cada vez mais em certos lugares, ali tu sentirás minha presença. Assim como Deus, nós sabemos como Deus chamou Jonas, e Jonas subiu cada vez mais, outro navio querendo ir para Tácio, e cada vez mais Deus falando com ele, você pode correr, mas eu te vejo, você pode esconder, mas eu te vejo. E ali aquela multidão cada vez mais guardando aquele homem, pensando que Jesus não estava vendo ele, e ele cada vez mais olhando, mas tem um deitado, tem um cada vez mais necessitado, um que está pedindo pela tua misericórdia, um pedindo pelo teu socorro. E Jesus cada vez mais chegando diante daquele homem, falando cada vez mais que tu quer ser curado. Mas ele cada vez mais suplicando a palavra do Senhor. Ah, Senhor, não tem gente humilde, não tem gente amoroso, não tem gente cada vez mais que foi com a minha cara, não tem gente que possa me pegar e me jogar lá dentro. Assim é muitos, meus irmãos, assim é muito no nosso meio hoje. Cada vez mais essa terra aqui, ó, já é do demônio, já é de Satanás, mas aquele que tem presença, tem o som, está guardando a palavra do Senhor, está guardando cada vez mais aquilo que o Senhor cada vez mais preparou para ele, guardou aquela fé e está preparado para subir. Você pode ter certeza que tu vai contemplar. Assim disse o apóstolo Paulo, cada vez mais preguei tudo o evangelho do Senhor, e até que ele me ajudou, eu guardei o melhor da minha vida, a fé. Muitos hoje, meus irmãos, você nem sabe se você tem fé. Às vezes Jesus aumenta cada vez mais tua fé, mas você não tem acreditado que você pode curar. Você não tem acreditado que você cada vez mais orar, Satanás vai bater te retirar. Às vezes se você orar, o mantimento vem, a porta se abre, o demônio cada vez mais cai por terra, mas você não tem acreditado. Acredita naquilo que você cada vez mais, quando Deus te chamou, assim como Deus antes de você nascer, o Senhor me fala, antes de tu nascer já era.
Antes de você pensar de vir no mundo, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que opera, eu sou aquele que cada vez mais no além. E assim cada vez mais Deus quer fazer sobre a nossa vida, mas nós necessitamos o quê? Ter amor no nosso coração. A presença de Deus, meu irmão, é amor. A presença de Deus, cada vez mais que você pede ao Senhor nessa noite amor, presença, e o Senhor tira toda a cinza, toda a rapina do teu coração, deixa somente a presença dele. Fala para o Senhor: dá um coração igual o teu, uma mente igual a tua, um coração igual o teu. Você vai ver um mundo diferente, você vai ver onde cada vez mais oculto, profundo e escondido, onde que só o Senhor pode ver, onde que o Senhor nos dá a visão. E você cada vez mais tem pedido, mas não tem recebido. Porque, meus irmãos, não adianta você buscar e chegar em casa xingando a mulher, jogando as vazias por alto, chamando a mulher de besteira, só Jesus para ter misericórdia. Às vezes você chega, o irmão só fala uma palavra, você já começa a se irar. É o espírito da mansidão. O espírito da humilhação pode vir com flecha, pode vir com tudo sobre a tua vida. Você seja humilde, seja calado, porque quem opera sobre a tua vida é somente aquele lá de cima, é aquele que te guarda, aquele que te livra. Assim como nós vimos na palavra, o Jó vai cada vez mais no salário, mesmo que a mulher dele se levantou contra ele, amaldiçoa esse Deus e morra. Tu está ficando louca, mulher, tu fala como louca, mulher. Assim como Deus enviou 3 homens de Deus, 3 homens de presença, mas não foi homem para levantar, mas sim homem para amaldiçoar. Você blasfemou contra Deus, você levantou contra Deus. Jó cada vez mais permaneceu calado. Glória a Deus. Assim a verdadeira presença do verdadeiro homem de Deus, mesmo que o ímpio venha te tentar te afligir, você permanece calado. O agir não é dentinha de Deus, o trabalhar não é dentinha de Deus, porque é Deus que opera no espírito da mansidão. Onde não tinha jeito, o jeito tem chegado. Onde que aquele homem mesmo chegando, descendo as lágrimas, onde que ele fala cada vez mais ali deitado, sobre um papelão, sobre aquela esteira que fazia antigamente, feito cada vez mais com aqueles feitos de taboa ou de lagoa. Nós vimos cada vez mais aquele homem deitado sobre um papelão, uma simples coberta toda rasgada, mas ele sentiu que a presença, a hora é chegada de me chegar e me jogar lá dentro. Eu tenho certeza que eu não vou morrer aqui, eu tenho certeza que alguém vai jogar, eu vou dar um grito da vitória. Onde que aquele homem cada vez mais perseverou, onde que a hora que era chegada, aquele povo falava cada vez mais: vai deixar esse coxo levantar e passar na tua frente, e cada vez mais passa na frente dele e pula para você não perder a vez. Assim é muitos, meus irmãos. Muitos querem ser espertos, mas não esquece que aquele lá vê tudo. Não adianta eu chegar aqui correndo para o templo, correndo para pregar a palavra, correndo para orar. Deus usa aquele lá de baixo. Canta lá, subir, canta lá, cega. A presença está lá embaixo, a unção está lá embaixo. Seja humilde cada vez mais com Deus, irmãos. E assim cada vez mais aquele homem chegando e olhava para aquele tamanho da filha, a filha fazia filho, assim a filha estava no gisma, mas o povo estava cada vez mais se corrompendo com o outro, empurrando um outro. Mas Deus está falando cada vez mais comigo: pode até te empurrar, pode até tentar pisar em ti, mas eu estou te livrando, eu estou te guardando. Guarda, a tua hora é chegada. Assim como cada vez mais aquele homem tem esperado, e o Senhor cada vez mais olhava para ele, gritava os olhos dele e falava assim: tu quer ser curado? Tu quer ser curado? E ele olhava assim: Senhor, mas não tem ninguém para me jogar. Mas eu tenho certeza, meus irmãos, se fosse por abismo, por precipício abaixo, achava muitos para empurrar ele. Mas para salvação ninguém empurra, para pregar o índio do Senhor ninguém fala. Mas eu creio, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, a presença, meus irmãos, seja aquele que sente a presença, tem um som, onde que ele passa, ele vê o oprimido, ele fala: você conhece Jesus? Você já viu falar de Jesus? E assim aquele homem vai quebrantar aquele
coração, a palavra vai entrar no teu coração. Quando ora aquele homem, você vai estar dando glória, aquele homem está vindo atrás glorificando o Senhor também, porque o Senhor fala: assim que eu faço, assim que eu quero, assim que eu acho. Jesus começou a pregar para 2, 3, começou a pregar para os seus discípulos, mas quando Jesus olhou para trás e olhando cada vez mais tarde, tinha uma grande multidão. Você sabe por quê, meu irmão? O chamado não é diferente, a presença não é diferente, a unção não é diferente, a caminhada também não, a subida também não. Você tem que perseverar, tem que ser imitador de Jesus, tem que ter presença, tem que ter unção, tem que ter poder, tem que ter graça, porque sem isso nós não somos ninguém. E Deus cada vez mais vai nos falar nessa noite, assim como aquele homem cada vez mais, ele queria ser jogado, mas não precisou ser jogado naquele poço, não precisou cada vez mais ele ser arremessado ali dentro daquele poço, porque Deus vê tudo. Deus olhou aquele homem e falou assim cada vez mais com ele: se tu quer ser curado, pega a tua cama e anda. Mas ele continuou falando: ah, Senhor, não tem ninguém que me arremessa lá dentro. Se tu não crer, pega a tua cama e anda. Não adianta, meus irmãos. Muitos estão esperando pelo anjo mover as águas. Muitos estão esperando o anjo cada vez mais se balançar as águas. A presença está sobre o templo, a unção está sobre o templo. Pede cada vez mais a Deus nesse exato momento. É enfermidade que é ser curado. Peça a Deus, não a outro. Assim como Deus fala cada vez mais conosco, assim como Ele falou com aquele homem: pega a tua cama e anda. Aquele homem perguntando: ah, Senhor, não tem ninguém. Eu estou falando contigo: pega a tua cama e anda. Aquele homem se maravilhou cada vez mais, levantou-se e colocou de pé, olhou para as pernas dele: eu estou andando, estou de pé, eu estou enxergando, estou vendo. E assim aquele homem cada vez mais correu, se maravilhando. Ele nem viu quem curou ele. Ele sentiu a presença, sentiu o som de Deus, sentiu o fogo queimando. Assim cada vez mais, meus irmãos, aquele homem correu para a porta do templo, e cada vez mais ali na porta do templo, cada vez mais os fariseus olhando para ele, fitando os olhos: mas você não é aquele homem que fica lá no poço, lá em cima de Betseba, pedindo esmola para o povo te ajudar, esperando que o povo te remesse lá dentro? Ah, não, eu era aquele homem, mas agora eu não sou mais, porque Jesus me curou, Jesus chegou na minha vida, Jesus me colocou de pé. Mas ele cada vez mais falava com eles, eles falavam: mas como é que é a aparência desse homem? Eu não sei. Meus irmãos, muito Deus tem fazido, Deus tem operado, Deus cada vez mais tem colocado o povo de pé para marchar. Mas o povo, quando fica forte, quer cada vez mais se atribular a tua mente, quer buscar outras coisas, não. E Deus fala: aquele que tem presença, meu irmão, só liga no trono, só liga no reino espiritual. Só homem de oração não tem jeito, meu irmão. Enfermidade não fica, demônio não pode ficar. E assim cada vez mais aquele homem, cada vez mais falando: eu não sei a aparência dele, a inverte que ele estava, não. Ele tinha esquecido de quem tinha curado, mas a presença estava diante dele, a unção estava diante dele. Assim quando ele olha para o lado: ah, esse homem aqui. Assim como Deus faz, meus irmãos, na nossa vida, assim como Deus opera na nossa vida, assim como Deus opera na nossa parentela, assim como você tem clamado: ah, Senhor, tem misericórdia, abre a porta lá para Ciclano e tal, para Cláudia, abre a porta lá para Fernanda, e o povo de Deus tem abrido, mas chega a hora de agradecer, vira o coração, a tribuna do teu coração começa a se irar. E aquele homem sentiu-se maravilhado porque foi curado, sentiu a presença de Deus naquele exato momento. Mas vem aí, meu irmão, quando você está fazendo, você está pregando, você está cada vez mais, Deus está operando na tua vida. Vê um levante contra a tua vida. Assim como o povo ali, o fariseu levantou contra Jesus, levanta contra a nossa também. Não adianta você pensar que tu está na caminhada de Jesus, tu vai passar pelo maná, tu não vai passar pelo deserto. É necessário que tu passa pelo deserto, mas chega no vale, recebe a unção de Deus, recebe a presença, recebe o socorro, recebe a porta aberta, recebe saúde, recebe fortalecimento. Assim como aquele homem chegou na porta do templo, assim como aquele homem não podia glorificar, começou a glorificar. Aquele homem não podia gritar, mas começou a gritar. Aquele homem não podia ver, começou a ver, porque Deus tinha operado na vida dele. Deus tem curado,
curado. E muitos aqui Deus tem curado, mas não tem agradecido. Canta lá, subir, canta lá, sério. Assim como aquele homem cada vez mais se maravilhando, mas chega a hora cada vez mais daqueles fariseus olhar para Jesus e detribular contra a vida de Jesus, martelar o mal contra Jesus e falando cada vez mais, esse homem, logo esse homem, agora plenamente salvo, não é digno cada vez mais o nosso profeta Moisés falou, e nosso início nós ficamos aqui descansando sábado e domingo, mas Jesus chegou para mudar o cenário, Jesus chegou para mudar o cativeiro, Jesus chegou para dar o escape, assim como cada vez mais, assim como Jesus cada vez mais se fosse nisso, Moisés pregou para todos vocês, era necessário que todos vocês estarem salvos, não precisavam do verdadeiro Deus, o Filho de Deus descer sobre a terra e se fazer cada vez mais o verbo, onde cada vez mais o Espírito se fez carne para sofrer na cruz por nós, por todos nós, mas ali os fariseus não queriam saber, meu irmão. O fariseu não podia curar, não podia libertar. O fariseu, a única coisa que eles podiam fazer o que? Prender no cativeiro. Podia cada vez mais colocá-la na tentação, lá para ser tentado. Mas nós sabemos, meu irmão, nós temos Deus de presença, nós temos Deus cada vez mais que pode operar. Se o Senhor cada vez mais ora aqui, o Senhor liberta lá. O Senhor ora aqui, Deus cada vez mais trabalha lá. Assim como Paulo e Silas ali dentro do cativeiro, cada vez mais dentro da prisão, ali cada vez mais eles falando assim, aqui nós não vamos ficar, vamos começar na graça, tudo nós devemos da graça, vamos começar a louvar o Senhor, vamos começar a adorar o Senhor. O cárcere começa a tremer, o cárcere começa a balançar, o cárcere começa a se abrir, assim nada pode segurar o verdadeiro homem de Deus, nada pode cada vez mais acaluniar o irmão, cada vez mais o irmão de Deus, o homem de Deus, quando ele está de pé, meu irmão, nada pode derrubar, porque o pensamento dele está ligado. Quando o homem está ligado, meu irmão, nada pode vir contra ele. Pode vir, pode cada vez mais tentar, pode lançar seta. Mas eu creio, meu irmão, tudo vai cair por terra. Porque Deus brinda aquele que é fiel. Deus brinda aquele que está na caminhada. Deus cada vez mais fortalece aquele homem de oração. Não adianta, meus irmãos, pode tentar contra a tua vida do jeito que for, pode até levantar, pode até tentar passar um trator contra a tua vida, mas eu creio em nome de Jesus, o trator vai parar, vai iniciar, a peça vai voar para todo lado. Revólver contra a tua vida não funciona, porque a presença de Deus é contigo. Assim como o povo levantou contra a vida de Jesus, é necessário que levanta contra nós também. Pode vir oração contrária, pode vir seta lançada, pode vir macumba, pode vir com zumba, mas Deus ainda é conosco. O nosso Redentor ainda vive sobre nós. Se Deus Todo-Poderoso veio, Pai, em nome do teu Filho Jesus, ó Pai, assim como aquele homem cada vez mais começou a pular, o povo começou cada vez mais a falar contra a vida daquele homem. Sabia sobre a vida de Jesus, ninguém pode, mas contra a vida daquele que levantou, pode levantar, mas não sabe que a presença é com ele, não sabe que Jesus está ali com ele. Assim como aquele homem foi curado, o povo começou a falar, mas esse homem estava mentindo. Vão perguntar cada vez mais os pais deles que pecado que ele cometeu para estar ali pedindo esmola, e qualquer coisinha nós levamos ele para fogo, levamos ele cada vez mais para ser crucificado, lá em cima passamos a corda, e assim cada vez mais Deus vai nos falar, e aquele homem cada vez mais falando com os pais deles, não, ele cada vez mais de nascença, essa enfermidade vem de nascença, ele sempre foi assim porque chegou o verdadeiro som de Deus, chegou a presença, chegou cada vez mais o poder de Deus sobre a vida dele e foi curado, meu irmão. Então nós sentimos a presença de Deus, sentimos o som de Deus, porque Deus é conosco pela onde que nós passamos, do jeito que nós andávamos antigamente, hoje nós não andamos mais, porque Deus fez a transformação, Deus fez a lavagem cerebral, Deus purificou o coração, tirou o coração todo, deu um coração bom. Porque é assim que Deus opera, meus irmãos. Não adianta nós cada vez mais, é um crente cada vez mais assim, temente a Deus, tem que ser crente de oração, crente consolador, crente que abraça a vida do próximo. Não adianta eu chegar aqui e jogar 3, 4 para fora, não ter presença nenhuma, vou ter o próprio Satanás diante de mim. Porque Deus fala, aquele que se levanta contra a vida do teu irmão, tenta lançar ele lá fora, é o próprio demônio sobre a vida dele.
Não adianta, meu irmão. O Salmo 109 vai nos falar: aquele que ora contra a vida do teu próximo à direita de Satanás, mas aquele que tem presença usa de vocês para Deus abençoar. E assim, meus irmãos, cada vez mais, deixe que o Senhor fale cada vez mais com vocês nessa noite. Não vou tardar, em nome de Jesus. Já falta 5 para as 9, em nome de Jesus. Vamos todos ficar de pé. Aqueles que trouxeram sua oferta, os seus dias, vamos abençoar a casa de Deus, em nome de Jesus. E através